Pessoas acham que o Edinaldo tá lá agora e vai ligar pro Abel. Seleção brasileira, o chamado de um técnico não vem pelo Edinaldo Rodrigues. É os empresários que fazem esse chamado. Edinaldo Rodrigues manda em CBF, nada, cara. Vocês realmente acham que é o Edinaldo que tá lá agora fazendo scout de quem vai ser o novo treinador da seleção? Não é o Edinaldo, são os empresários. É os empresários definindo quem é esse melhor nome. E aí pode ser que chegue esse convite. Mas, né, de lá pra cá, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Primeiro, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Deixa o like, quem puder aí. Deixa a sua opinião também. Há 2 anos atrás, nós tínhamos o podcast, o FIT, e era quando o Abel tava naquela alta de 2022, lembra? E aí o nome do Abel ele foi, sim, para a seleção, tanto a seleção brasileira quanto a seleção de Portugal, porque naquela época a seleção de Portugal ela estava num período de troca, né? Um período assim de possibilidades, né? E se falava de possibilidades na época de um teste com um treinador mais jovem. Aí foi falado tanto o Abel na seleção brasileira quanto o Abel na seleção de Portugal. Então, assim, há 2 anos atrás foi quando o Abel teve aquela super alta e se debatia essas possibilidades. E aí lá o Mauro Betting falou isso daqui, que o sonho do Abel era ser treinador da seleção de Portugal. Só que o Abel, se vocês lembrarem, voltarem no passado, há 2, 3 anos atrás, o Abel chegou numa coletiva e falou que ele era capitão do próprio destino, lembra? Tá. Isso há 2 anos atrás, no máximo. Hoje, o algoritmo de qualquer palmeirense que segue páginas e que gosta ou não do Abel tá mais ou menos assim. Ó. Aqui primeiro, atualização do André Hernan. Cada vez mais forte nos bastidores, o treinador do Verdão só aceitaria abrir conversa após uma ligação de Edinaldo Pereira para Leila Pereira. Olha como é que tá a coisa. Aí eu vou subir aqui, ó. É mentirosa a informação segundo a qual a presidente Leila Pereira deu um sinal verde para o técnico Abel Ferreira negociar com a CBF, publicada nesta quinta-feira, pela coluna do Lauro Jardim em O Globo. Até o momento, a Leila nem sequer foi procurada pela entidade para conversar sobre o tema. O Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro deste ano e, como afirmou após a vitória de ontem sobre o Ceará, segue totalmente comprometido com o trabalho. O que a Leila vai fazer, tá? Caso chegue essa proposta para o Abel de um lado, é a grande desculpa que eles queriam para jogar até 2027. Pessoal, os bastidores são esse. O Palmeiras estava até agora querendo um motivo. O motivo seria vitórias seguidas. Elas vieram e veio uma derrota. E agora, com o tema seleção brasileira, é o momento que a Leila vai fazer o truco dela de sempre. Que fez até com o Scarpa. Vai oferecer na mesa um caminhão de dinheiro de novo para o Abel Ferreira. Para o Abel Ferreira ficar até 2027. Eu pensando como funciona a seleção brasileira, o chamado não vem do Edinaldo. O chamado vem dos empresários. Aí a gente vai pegar o Abel Ferreira hoje. Será que o Abel Ferreira é o cara ideal para a seleção brasileira como ela funciona hoje numa reta final, a gente já pode chamar assim, para uma Copa do Mundo? Sem dúvida nenhuma, foi quem mais conquistou aqui. Ou seja, ele é o único trabalho que não tem interrupção de conquista, porque o do Vojvoda não dá para comparar com o dele. O Vojvoda ganhou o quê? Para comparar com o Abel Ferreira? Então, assim, o único. Só que para a seleção, não duvido que o Vojvoda fosse. Não tô falando que ele é opção, tô falando para os empresários, tá? Que seja uma opção boa. Porque foi testado um monte de coisa aí para se ganhar tempo com a seleção brasileira. Essa foi a verdade. Dorival Júnior, o próprio Diniz, o Tite não. O Tite era um nome de convicção e vai saber trabalhar com esses empresários e não vai atrapalhar a seleção brasileira nesse sentido. Mas olha só como é que tá a coisa hoje. Praticamente, ó, tô subindo aqui, ó. Qualquer coisa é Abel, tá? Ó, Abel, Abel, aí sobe, ó. Abel. Então assim, eu tô subindo só para vocês verem que é um assunto da manhã que repercutiu de manhã, é o assunto do momento. Agora, a coisa que a gente tem que ter em mente é, que eu quero trazer para vocês. Quando apareceu o Anderson Barros a última vez, já era para dar um sinal que o Palmeiras colocaria na mesa uma proposta de 2027. Hoje, o que eu acho? 27 Palmeiras, seleção brasileira, eu acho que está mais perto do 27 Palmeiras. Minha opinião. Por quê? Porque vai ser oferecido ao Abel Ferreira um caminhão de dinheiro. Entendeu? Ele já ganha muito bem. Ele já ganha muito bem. E vai ser oferecido um caminhão de dinheiro. Agora,
O que que a coisa não bate? Se ele pegar e renovar com o Palmeiras hoje, até o final do ciclo da Leila Pereira, e ficar no Palmeiras até 2027, é lógico que ele vai perder essa janela de oportunidade à seleção. Concordam? Porque aí já passou a Copa do Mundo. Eu acredito que os nomes que tem hoje a seleção, o Abel é um deles e passou a entender como funciona aqui o futebol brasileiro e virou uma opção, cara, sem dúvida nenhuma ele virou uma opção. Porque hoje ele entende como funciona o sistema, ele já não é o cara que faz as críticas duras à CBF que ele fazia há 2 anos atrás. Então acho que ele se adequou a ser esse nome que os empresários podem estar cogitando, beleza? Mas o que a gente tem de momento hoje para falar para vocês é, de um lado, a possibilidade da seleção brasileira e do outro lado, a renovação para 2027. Queria saber a opinião de vocês. Comenta aqui, mas é basicamente isso. Ou ele vai receber uma proposta e vai ficar até 2027, tá? Ou, de fato, o Edinaldo, vamos dizer assim, o Edinaldo vai ligar para Leila Pereira e vai tentar convencê-la de liberar o Abel para a seleção. Aí não sei se vai ser um acordo, pagamento de multa. Mas eu sou do time que eu não acredito que o Edinaldo Pereira faz um chamado pro Abel. São os empresários, tá? Existem 2 grupos de empresários que mandam na seleção brasileira. Quem convoca, quem contrata são eles, na minha opinião. Não é o Edinaldo Pereira que tá lá fazendo um scouting agora, imaginando se o Abel Ferreira encaixa com... Não é ele. Vocês acham que é ele que faz esse trabalho? Minha pergunta para vocês. Vocês acham? Não, não é. Pra mim não é. Se vocês acham, comenta aqui. Pra mim não é o Edinaldo Rodrigues. Eu falei Edinaldo Pereira, desculpa. Leila Pereira, Edinaldo Rodrigues. Não é o Edinaldo. Se o Abel for o nome a conduzir os propósitos da seleção brasileira, que é performar em meio a vender jogador, essa ligação vai sair. Essa ligação saindo, o que a Leila Pereira vai fazer, que fez com o Gustavo Gomes, que fez com o Scarpa e que vai fazer com o Abel? Vai colocar a carta da renovação na mesa. Então o Abel Ferreira vai ter, de um lado, o chamado da seleção brasileira, se é que vai chegar, e a carta da renovação, que era o que o Palmeiras queria um pretexto, né? Ele teve as vitórias seguidas aí como um pretexto para colocar na mesa, de fato, uma proposta de renovação. É o que a Leila falou. Ela não escondeu de ninguém que ela quer o Abel Ferreira até 2027. O que não tinha hoje era uma proposta de renovação. Pelo menos foi o que eles falaram anteriormente, né? Não tinha uma proposta. O Anderson Barros falou que ainda não tinham sentado para conversar. O que é sentar para conversar? É colocar, quando você tem uma renovação, na mesa os valores. Então, é isso que vai acontecer agora. Certo? Comenta o que vocês acham. Você acha que está mais perto do Abel assumir a seleção ou a renovação? Eu acho que é a renovação. Comenta o que vocês pensam aí.